Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre toda a sua casa, hoje e sempre. Irmãos, aqui no canal eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus. E eu te dou a minha palavra, esta mensagem de hoje vai mudar a sua vida, amém? Você precisa acreditar nisso, porque eu não estou pregando algo que vem da minha mente, mas que vem do coração do Senhor. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu peço que você clique no botão abaixo, inscrever-se, e quando você clicar neste botão, vai aparecer do lado um sininho. Clica também nesse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Só assim você vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Irmãos, Deus tem feito maravilhas. Eu confesso para vocês que esses momentos aqui me trazem tanta paz. Eu fico tão feliz quando eu escuto as pessoas dizerem que elas só vão dormir depois de ouvir a oração. Elas só vão trabalhar pela manhã depois que elas oram junto comigo. Irmãos, isso não tem preço. É maravilhoso poder unir a minha fé com a sua. E mais do que isso, é muito bom saber que Deus ouve as nossas orações e que Ele nos responde. Amém? Irmãos, o que eu senti no meu coração muito forte agora é de falar com vocês sobre a oração. E por que eu quero falar sobre isso? É que todos os dias eu recebo muitos pedidos de oração, seja por alguma necessidade, um pedido de emprego, às vezes uma enfermidade que a pessoa está passando, às vezes a pessoa rompeu com o relacionamento e ela está sofrendo, e as pessoas têm a consciência de que a oração é a única maneira da gente comunicar com Deus, da gente falar com o Senhor. Mas muitas vezes as pessoas não sabem como orar e com isso elas sofrem. Elas não sabem o que dizer, não sabem quais palavras elas devem dizer, como orar, e elas também não sabem como receber a oração. Enfim, irmãos, elas ficam confusas. E eu quero te mostrar a principal causa pelo qual as pessoas não recebem as respostas de oração. É por causa do egoísmo. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas saiba que o egoísmo atrapalha sim as nossas orações. E se a gente for analisar o modo como Jesus orava, era um modo muito diferente do que muitas vezes nós oramos. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus orava pelas outras pessoas, ele orava para que a vontade do Pai fosse feita. Tanto é que Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, os discípulos estavam querendo aprender a orar e Jesus disse o seguinte: vocês vão orar desta maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então presta atenção nisso aqui, irmãos. Não existe egoísmo nesta oração. Esta oração mostra que Deus tem que fazer a vontade dele e não a nossa. O nome dele é que tem que aparecer. O nome dele tem que ser santificado e não o nosso. E que o reino dele venha. Então Jesus mostrou com a oração do Pai Nosso, irmãos, que a oração tem muito mais a ver com Deus fazendo a vontade dele e não a nossa. Mas quantas pessoas começam a orar e o eu fica bem grande ali na oração, não é verdade? Deus, o Senhor tem que me abençoar. Deus, o Senhor tem que fazer isso por mim. Mas irmãos, se não tiver um propósito de Deus nisso, se o nome de Deus não for glorificado nisso, Deus não vai fazer. E sabe por que muitas vezes Deus não faz? Porque Ele nos ama e Ele quer nos proteger. Certa vez Jesus disse o seguinte: qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará uma pedra? Então, irmãos, Deus não vai dar algo que vai te prejudicar, algo que será uma pedra de tropeço no seu caminho, algo que não terá valor nenhum. E eu sei, irmãos, que quando as pessoas não recebem resposta de oração, elas se frustram por causa disso. Elas acham que Deus não está ouvindo a oração delas e até mesmo que Deus não existe. Elas acham que com elas não funciona, mas a vontade do Pai é que a oração seja algo eficaz na nossa vida. E certa vez Jesus disse algo muito interessante em João capítulo 15, o versículo 7. Eu quero ler para você. Olha o que diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. É como se Jesus deixasse um cheque em branco para nós, para a gente poder assinar com o valor que a gente quisesse. Mas calma aí, não é desta maneira que você está pensando, não. Ah, então quer dizer então, pastor, que eu posso pedir uma Ferrari que Deus vai me dar? Eu vou pedir uma mansão então, será que Deus vai me dar? Não, irmãos, não é isso que Jesus está dizendo.
Ele disse o seguinte: se você ficar firme comigo e as minhas palavras estiverem no seu coração, você pode pedir o que quiser e eu farei. E o que isso significa então? Quer dizer que se você estiver unido com Cristo e Ele estiver em você, você vai começar a orar de acordo com a vontade de Deus. Porque o seu coração agora estará voltado para as coisas do alto, para as coisas do Senhor, para a sua obra e não para o seu próprio benefício. Entendeu? Então, quando você decide fazer a vontade de Deus e não a sua, você começa a moldar as suas orações. E eu quero ler só mais uma passagem que está escrito em Tiago, capítulo 4, os versículos 2 e o 3. Olha o que está escrito: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então olha o que Tiago está dizendo aqui. Ele disse duas coisas. Primeiro, você não tem porque você não pede. E eu sei que muitas pessoas passam por lutas, muitas pessoas estão passando por dificuldades agora, estão com a vida toda bagunçada, mas vocês acabam não orando, não pedindo. Vocês até sabem que Deus tem a solução, que Deus pode fazer o impossível, mas você acaba não orando. E é por isso que Jesus disse, irmãos, batam, batam e a porta lhes será aberta. Peçam, peçam e lhes será atendido. Então, meu irmão, você tem que orar, você tem que pedir. Não adianta apenas ficar agradecendo. Jesus, ele disse, peçam e lhes será atendido. Só que aí vem uma questão, irmãos. Não adianta a gente pedir uma vez. A gente tem que persistir na oração. A gente tem que orar dia e noite. E se você ler aí na sua casa, Lucas capítulo 18, você vai ver que Jesus contou uma parábola somente para nos ensinar a perseverar na oração. E no final da parábola, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que o buscam de dia e de noite? E aí o próprio Jesus responde essa pergunta, e ele diz: com certeza Deus fará justiça depressa. Mas será que quando o Filho do Homem vier à terra novamente, ele vai encontrar fé no coração das pessoas? Então, irmãos, Jesus estava deixando bem claro que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam dia e noite. E ele termina dizendo: mas será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé no coração das pessoas? Então, irmãos, mais do que ter fé, nós precisamos permanecer em fé. Precisamos continuar acreditando, mesmo sem ver uma saída, mesmo quando as coisas não se resolverem da maneira que a gente quer. E você pode ter certeza, Deus vai fazer depressa. Deus vai atender o seu clamor, o seu pedido. Mas essa pressa de Deus, muitas vezes para nós, é algo demorado. Isso porque a gente conta os segundos, os minutos, as horas. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Amém? Então, irmãos, primeiramente, como eu disse, você tem que pedir. Porque a Bíblia diz, vocês não têm porque não pedem. E tem pessoas que pensam assim: ah, pastor, eu não peço porque eu sei que Deus tem coisas muito mais importantes para fazer, tem coisas muito maiores para Ele resolver. Irmãos, Deus não trabalha assim, irmãos. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode tanto acalmar uma tempestade como ouvir a sua oração dentro do seu quarto. Deus está em todos os lugares, amém? E aí tem mais uma coisa, a Bíblia diz que quando vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem para gastarem seus próprios prazeres. Irmãos, tem muita gente egoísta por aí e as pessoas pedem algo somente para o seu benefício e aquilo não vai acrescentar nada na sua vida espiritual. A pessoa muitas vezes acaba se afastando de Deus quando Ele responde uma oração. Quantas pessoas pediram: Senhor, me dá um casamento, eu quero muito encontrar uma pessoa de Deus. E aí hoje a pessoa se casou, mas não vai mais na igreja, não busca mais o Senhor. E Deus já sabia de tudo isso. É por isso que muitas vezes Ele não responde, porque primeiramente Ele precisa nos capacitar para recebermos as bênçãos. Amém? Se você receber algo e não tiver a capacitação, não souber administrar, aquilo vai escorrer por suas mãos. Então, uma oração que você pode começar a fazer a partir de hoje: Deus, me capacite a receber as tuas bênçãos. Molde o meu coração, mude o meu caráter. Deus, eu quero estar alinhado com o Senhor. Amém? E a dica que eu te dou é o seguinte: comece a orar pelas outras pessoas.
Pare um pouco de se preocupar com você, com o seu problema. Deus já sabe de tudo e Ele vai te responder muitas vezes quando você menos imaginar. Mas se o seu coração estiver ansioso, aí Deus não trabalha em coração ansioso. Deixe nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? E um outro ponto que nos faz não receber respostas de oração é o nosso pecado. Irmãos, nós precisamos pedir perdão, precisamos reconhecer nossas fraquezas e apresentá-las diante do Senhor. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Amém? E só para a gente encerrar aqui, antes da gente fazer uma oração, eu quero te contar um pequeno testemunho meu. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava muito carente e eu queria muito que Deus me desse uma esposa, uma mulher de Deus. Só que eu não estava aguentando mais esperar. E foi então que eu falei para Deus: Deus, a partir de agora eu não vou orar mais. Eu vou acabar agindo por conta própria, porque eu não consigo mais, eu estou muito carente. Irmãos, foi naquela época que eu conheci uma moça lá da igreja e ela me trouxe muito sofrimento, porque ela queria as coisas do mundo e eu queria as coisas de Deus. Ela queria viver na farra, nas bebidas, e eu queria ler a Bíblia, eu queria ir nas vigílias. Resumindo, irmãos, não deu certo e eu sofri muito mesmo. Até porque ela acabou me afastando de Deus, sabe? Por fim eu já não estava orando mais, eu só vivia angustiado, longe do Senhor, aquilo me causou muito mal. E aí um dia eu estava orando e perguntando para Deus por que tanto sofrimento. E aí o Senhor me fez lembrar que eu decidi tudo aquilo, eu fui atrás, eu quis agir por conta própria, eu não quis esperar o tempo do Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente vai pedir uma coisa e Deus não quer fazer, mas Ele acaba cedendo porque Deus é Pai e Ele permite. Assim como aquele filho pródigo que ele pediu a parte da sua herança, o pai dele sabia que aquilo ainda não era a hora. Ele sabia que o filho não teria maturidade e que ele desperdiçaria todo aquele dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o interessante é que o pai não disse não. O pai permitiu que ele vivesse tudo aquilo. E tem pessoas que precisam realmente passar pela dor para reconhecerem que só Jesus é o Senhor, só Ele preenche o vazio do nosso coração. E foi preciso que aquele filho pródigo perdesse toda a herança, todo o dinheiro, com bebidas, farra, com as más amizades, com prostitutas. Aquele homem foi no fundo do poço e quando ele estava ali comendo a comida dos porcos, ele se lembrou do pai. Ele lembrou que na casa do pai tinha fartura. E quando ele decide voltar, para a surpresa dele, o pai vem correndo abraçá-lo. O pai veio e não julgou, não acusou, pelo contrário, restaurou a vida daquele jovem. Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui a mensagem, porque agora eu quero orar por você. O Espírito Santo me mostra que muitas pessoas desviadas, afastadas, sentindo uma angústia no peito porque nada dá certo, estão no fundo do poço. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, você pode perder tudo na sua vida, mas se você não perder a sua fé em Deus, você ainda tem uma esperança. Deus pode pegar essa fé, uma fé pequena e fragilizada, e Ele pode fazer algo maravilhoso na sua história. Amém? Eu falo isso por conta própria, porque muitas vezes eu estive no fundo do poço, e a minha fé me tirou daquela situação. E hoje eu estou aqui para te dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua querendo resgatar as ovelhas perdidas, Ele continua querendo te salvar, transformar a sua história. Então, se você puder, você vai fechar os seus olhos agora e nós vamos fazer uma oração, tá bom? E no final, eu tenho um recado importante para você. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer por mais um dia de vida. Ó Senhor, eu não conheço a vida individual de cada um, eu não conheço a intimidade de cada coração, mas o Teu Espírito Santo conhece. Aleluia! E eu sinto aqui a Tua presença, meu Pai. Eu sinto aqui agora, Pai, a unção do Senhor no meu coração, na minha vida. E eu agora te peço, Pai, tem misericórdia, Senhor, dessas ovelhas perdidas. Este homem agora, Pai, que está no fundo do poço, sozinho, se sentindo desamparado, longe de tudo e de todos. Ó Jesus, visita este homem que está nesse quarto, meu Pai, esse homem que está deitado, pensando até mesmo em acabar com a própria vida.
Ó Jesus, eu te peço, sopra o fôlego de vida na vida dele, meu Pai. Assim como o Senhor mudou a minha história um dia, muda a vida, meu Deus, deste homem. Assim como o Senhor preencheu o vazio do meu coração, Jesus, entra agora neste coração e tira, Senhor, toda dor, todo peso. Senhor Jesus, eu te peço, cobre este homem com teu sangue. O inimigo tem soprado mentiras, o inimigo tem acusado de tantas coisas, mas, Senhor, neste momento eu cancelo o agir do diabo, eu cancelo as forças das trevas e eu declaro a libertação neste quarto, na vida deste homem. Aleluia. Pai, eu oro também, Senhor, por esta jovem, meu Pai. Essa menina, Pai, que acabou cedendo às tentações e agora se sente tão suja. Se sente, Pai, a pior pessoa do mundo, Pai, porque ela cedeu às tentações. Ela já conhecia a Tua palavra, mas agora, meu Pai, ela está se sentindo fraca, sem forças e principalmente sem coragem para buscar ao Senhor. Pai, revela a ela o Teu amor agora, Pai. Visita a vida da Tua filha agora. Enche ela com o Teu amor, Senhor, com a Tua presença. Aleluia. Oh, meu Deus, não existe amor neste mundo maior do que o Teu. Jesus, o Senhor é o bom pastor, aquele que deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela uma ovelha apenas. Aleluia. Ó Senhor, eu intercedo também, meu Pai, por esta mulher, meu Pai, que está agora também se sentindo sozinha, porque não consegue dar bem nos relacionamentos, não consegue se firmar com um homem de Deus. Pai, coloca alguém no caminho dela, Pai, que ela possa testemunhar aqui no meu canal, aqui nos comentários, o milagre, Pai. Oh, meu Deus, muitas mulheres, Pai, já criticaram, já zombaram, falaram que não tem jeito para ela. Mas, Senhor, eu creio, o Senhor pode dar um relacionamento abençoado. Assim como hoje eu estou casado, Pai, com a mulher que o Senhor colocou no meu caminho. Coloca também, meu Pai, na vida desta mulher, na vida deste homem que sonha em casar também. Meu Deus, renova as nossas forças, meu Pai. Tira de nós todo peso, todo medo, toda angústia, ansiedade. Pai, coloca um coração disposto a Te obedecer. Queremos recomeçar a partir de hoje, Pai. E a Tua palavra diz no Salmo 37, que se nós nos deleitarmos no Senhor, se tivermos prazer nas coisas do Senhor, o Senhor concederá os desejos do nosso coração. Pai, nos ajude a ter prazer nas coisas do alto, nos ajude a manter firme o nosso compromisso aqui nessa corrente de fé e de oração. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos ter satisfação nas Tuas coisas, em meditar na Tua palavra. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está atento a cada um de nossos sonhos. O Senhor é um Deus de detalhes. E muitos que estão me ouvindo aqui, Pai, contarão o testemunho da vitória, da bênção financeira, da bênção emocional e espiritual que o Senhor está trazendo para cada um de nós hoje. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho.
A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.